Afinal de contas, a semana começou com Aloysio Mercadante tomando posse como o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, mais conhecido como BNDES. Aloysio criticou as devoluções feitas pela estatal de 2015 até hoje ao Tesouro Nacional. Defendeu ainda uma mudança na taxa de longo prazo e a integração dos países da América do Sul. Em entrevista hoje ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, o economista Alan Gani, que é PhD em finanças, afirmou inclusive que o mercado financeiro tem certo receio do formato mais desenvolvimentista apresentado por Aloysio Mercadante. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participaram da cerimônia. Em discurso, Lula fez críticas ao Banco Central e pediu auxílio aos empresários para promover uma pressão pela queda da taxa básica de juros, a Selic. A gente separou um trecho e vamos exibi-lo agora. Como é que eu vou pedir para o Josué fazer com que, sabe, os empresários ligados à Fiesp vão investir se eles não conseguem tomar dinheiro emprestado? E é engraçado porque isso já faz quantos anos que a gente briga pela taxa de juros nesse país. E eu pensei, bom, agora resolveu tudo, o Banco Central é independente, não vai ter mais problema de juros. Lê de engano. O problema não é de banco independente ou banco ligado ao governo. O problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos que não combina com a necessidade do crescimento que nós temos. Num outro ponto do mesmo discurso, quando falou em relação aos empréstimos feitos pelo BNDES a países durante as gestões anteriores, o presidente admitiu que existem pendências e que todas serão pagas por serem responsabilidades de amigos do Brasil. Palavras inclusive utilizadas pelo presidente Lula. Vamos ouvir. O BNDES nunca deu dinheiro para país amigo do governo. O banco financiou o serviço de engenharia de empresas brasileiras em nada menos que 15 países da América Latina e do Caribe entre 1998 e 2017. Os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e, para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. Muito bem, gente, são 5h03. Coloca o nosso time na tela aqui. Deixa eu apresentar para vocês Fábio Piperno, já vejo por aqui o nosso Jorge Serrão e hoje temos a participação mais do que especial de Nelson, ele que é comentarista aqui da Jovem Pan, vai participar com a gente. Seja muito bem-vindo, viu, Nelson? Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar com vocês aqui no 3 em 1. Muito bem, Piperno, vamos começar a nossa discussão por aqui. E eu quero saber o seguinte, com toda a sinceridade do mundo que lhe é peculiar, Piperno, você realmente acha que Cuba e Venezuela vão pagar o que devem ao Brasil? Boa tarde, Paulo Matias. Boa tarde aos colegas. Eu acho que não. Ou talvez um pedaço dessa dívida, até porque o endividamento deles com o Brasil ficou muito grande. Isso são países falidos. Qual a chance da Venezuela pagar o Brasil? Como que ela faria dinheiro para pagar o Brasil? Só se o barril do petróleo for para uns $300 e a Venezuela voltar de fato ao mercado como um grande player, como um grande exportador. Coisa que não acontece, até porque o volume produzido pelo país caiu demais porque a indústria petrolífera da Venezuela está sucateada. Então eu acho isso muito pouco provável. Eu sei que o Brasil deu um crédito aí de 100 anos, do tamanho dos sigilos aí que o ex-presidente, o que saiu agora, costumava impor, a coisa que ele considerava incômodo. No caso de Cuba, mais ou menos a mesma coisa. Cuba não faz receita suficiente a ponto de sobrar dinheiro para pagar isso aí. Então eu acho que realmente o Brasil vai ter muita dificuldade para receber o dinheiro desses dois devedores de volta. Agora, os outros pagam, como eu já disse aqui. E me chamou muita atenção também uma palavra que o presidente da República usou na questão das taxas de juros do país, porque é uma palavra que eu uso há muito tempo. Mas eu não tinha visto alguma autoridade fazer uso dela ao se referir à taxa de juros. O Brasil tem uma cultura de juros altos. E é verdade, raramente na história o Brasil operou com taxas civilizadas. Aliás, nem na presidência anterior do hoje presidente Lula. Naquele momento, inclusive, quando o Lula assume,
né, a taxa básica Selic estava acima de 20%, e até para mostrar credibilidade ao mercado, naquele momento o Banco Central aumentou ainda mais. Foi para 25%, coisa parecida. E eu me lembro que quem fazia o papel que hoje o Lula fez de criticar a alta dessas taxas era o vice José Alencar, um inimigo ferrenho daquelas taxas, sempre em 2 dígitos. Ô Piperno, então você está assumindo aqui no programa desta segunda-feira que o Brasil vai tomar calote e que o presidente Lula, mesmo assim, está insistindo nessa tese de emprestar dinheiro a países vizinhos e não excluiu a possibilidade, inclusive, tanto de Cuba quanto de Venezuela. Então, você está assumindo aqui na nossa frente que isso é uma boa para o país. Seria basicamente isso. Eu vou voltar ao que eu disse, então, 2 semanas atrás. Eu não vejo problema do Brasil participar de empreendimentos em outros países, desde que feitos por empresas brasileiras. Menos Venezuela e Cuba, porque eles deram calote. Os outros pagaram. Muito bem. Nelson, você está chegando agora aqui no programa. Primeiro, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu quero uma análise sua, você que estava fora, chegou agora, desse raciocínio do Piperno. Bom, mais uma vez, boa tarde, Paulo, Serrão, Piperno, e a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha aqui na Rede Jovem Pan. Pois é interessante esse raciocínio, porque seria ótimo, né, se esse mundo ideal se resolvesse, se materializasse de fato com um investimento que fosse, mas voltasse. O empréstimo do dinheiro brasileiro, do cidadão brasileiro, que é o fundo do BNDES, mesmo que seja para empresas brasileiras desenvolverem obras em outros países, pode, num primeiro momento, e só nesse primeiro momento, ajudar o cidadão brasileiro que trabalhe para essa empresa. O trabalhador, o prestador de serviços, aquele que fornece materiais para uma empreiteira brasileira, por exemplo. Mas o investimento vai ser feito lá fora. E aí, lá fora, em outro país, é que as coisas vão começar a se desenvolver para um retorno a médio e longo prazo. É um voo de galinha. Dá muito certo só no começo. Mas e outra coisa, né? A gente fala como se isso fosse uma oportunidade legal e que aqui no Brasil tivesse tudo resolvido, que a gente não precisasse de obras, de infraestrutura dentro do território brasileiro. Por que não emprestar dinheiro para as empresas brasileiras desenvolverem, construírem, investirem em construção, em obras, em infraestrutura dentro do território? A gente alcançaria essa primeira etapa, né, de favorecer desenvolvimento, mão de obra, emprego, indústria, fornecimento de serviços, e a médio e longo prazo a gente teria um Brasil, território brasileiro mais bem desenvolvido. A gente precisa se lembrar que nos rincões do país não tem sequer saneamento básico. Não chega esgoto, não chega água, não chega estrada. Tem estrada de terra na maior parte do Nordeste e do Norte brasileiro. E por que a gente vai investir um dinheiro fora? Então, ótimo, dá para emprestar para a empresa brasileira desenvolver obras lá fora. Mas aqui no Brasil a gente tem algumas outras prioridades. Isso diz muito sobre quais são as prioridades desse governo. Muito bem. O que você estava dando risada aí, Piperno? Não entendi. Não, porque esse raciocínio é tortuoso. O fato de você emprestar para uma empresa... Veja, abrir um financiamento para uma obra fora do país, uma obra que vai ser feita por uma empresa brasileira, primeiro que pode ser uma boa operação para o banco, se ele tiver as devidas garantias. Exceção de Cuba e Venezuela acabou sendo. Segundo, esse tipo de operação não exclui os financiamentos para as obras aqui. Não é que faz lá e não faz aqui. Não, dá para fazer os dois. Aliás, outro dia o presidente, inclusive, convocou todos os governadores e pediu para que eles apontassem, no mínimo, 3 obras importantes em seus estados para que o BNDES entrasse nelas. Ô Serrão, deixa eu passar a bola para você, porque teve uma frase hoje do Lula que me chamou bastante atenção, que na ótica dele, as críticas que foram feitas a esses empréstimos que não retornaram ao Brasil com a sua devolutiva, seria uma espécie de difamação, né? Então ele diz que as críticas que chegaram em relação a esse banco foram uma verdadeira difamação contra o Brasil. Que tipo de crítica é essa, né? Como é que você enxerga isso? Ou seja, houve um empréstimo, o dinheiro não retornou ao país e o Brasil perdeu esse dinheiro. Isso pode ser considerado um xingamento, uma difamação? Saudações, meus amigos, meus amados haters. O presidente Lula hoje acertou e errou. Vamos começar primeiro por onde ele errou. Essa crítica que ele faz da difamação, completamente descabida. As críticas a esses empréstimos externos, ela tem 2 pontos fundamentais. Primeiro,
dinheiro que foi lá para fora e não foi devolvido para cá. E o segundo ponto, muito desse dinheiro foi usado no esquema de petrolão, de mensalão, de drawback. O dinheiro vai para a empreiteira brasileira lá fora, ela devolve na forma de operação estruturada em corrupção. Então, essa crítica é cabível, ela é provada, comprovada, lamentável. Agora, aonde o presidente Lula acertou hoje de maneira importante, quando ele disse que o problema do Brasil é essa cultura de viver do juro alto. Sabe como é que é o nome dessa cultura? O presidente Lula deveria ter dito. Essa é a chamada cultura rentista, que é a prática de você ganhar dinheiro da maneira mais fácil possível, em cima de rendimento de mercado financeiro e não da utilização do recurso para incentivar a produtividade, a industrialização, o bem-estar real, através de investimento concreto em infraestrutura, saneamento, o que quer que seja. Então, essa crítica rentista é importante que o presidente faça. Mas ele agora está criticando política de juros altos do Banco Central? Por que o Banco Central está botando o juro alto, presidente Lula? Vamos lá. Então vamos para a questão essencial. Onde é que você pode ajudar o Banco Central como líder, em vez de só reclamar do Banco Central? Primeiro ponto, o Banco Central está botando juro alto porque a inflação estava alta. A inflação estava alta por vários motivos. Um deles, o governo pode colaborar para baixar essa inflação. Baixa imposto. Isso aí já facilita demais a questão da queda da inflação. Faça economia de gasto público desnecessário. Fecha a torneira do desperdício de dinheiro. Isso aí você vai ampliar o seu teto de gasto, porque você vai deixar de gastar com porcaria para ter um investimento público de maior qualidade. Então, esse aí tinha que ser o raciocínio número 1 do governo do PT, antes de criticar o Banco Central. E aí, quando você parte para essa política, você passa a ter, sim, a responsabilidade não só fiscal, mas a responsabilidade de gestão. E é isso que se espera. Você tem que ter responsabilidade de gestão para gastar bem o dinheiro e responsabilidade de gestão para emprestar o dinheiro brasileiro de maneira correta. O Kobayashi tem toda a razão. É muito mais importante hoje. O Brasil tem tanta coisa para investir aqui, gerar emprego e renda aqui, do que ficar emprestando dinheiro para fora. A questão da prioridade política. O governo não diz que quer gerar emprego, renda? Então, começa. Pega o dinheiro do BNDES e aplique aonde ele tem que ser aplicado aqui dentro do Brasil. Agora, meu querido Kobayashi, é uma questão de tempo para o Lula arranjar confusão em relação à autonomia do Banco Central, né? As falas dele vão muito nesse sentido de romper com esse avanço que o país teve. Com certeza, né? Mas aí a gente precisa colocar nossa expectativa no Congresso Nacional. Porque o Banco Central ele é autônomo por força de lei. E só uma mudança na lei é que poderia tirar do Banco Central a sua autonomia. Autonomia que segura hoje a inflação brasileira, ou tenta segurar com juros. Juros que não é uma ação do Banco Central, é uma reação. Reação às pressões inflacionárias que são fruto de discursos infelizes, atabalhoados do governo, do próprio presidente Lula como de seus ministros. Quando algum ministro, por exemplo, o ministro da Previdência, vem e critica o sistema previdenciário, falando que é um sistema deficitário, ou seja, ensaiando, indicando uma possível nova reforma da Previdência, ou o ministro do Trabalho, que vem e critica a reforma trabalhista, propondo uma contra-reforma trabalhista, ou o próprio Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que vem e já anuncia a reforma tributária sem dizer quais são as diretrizes. Cada discurso desse vai colocando no mercado uma pressão inflacionária. E aí a moeda já vai perdendo naturalmente seu valor só pela força do discurso, sem qualquer ato efetivamente materializado. Vem o presidente Lula, anuncia empréstimo do dinheiro brasileiro para fora do país. Cada vez mais a pressão inflacionária, a inflação vai subindo. O Banco Central ele não age, ele reage colocando juros altos, 13%, para segurar a inflação. Juros é o valor que se paga pelo aluguel do dinheiro. E aí, valorizando o valor da nossa moeda nacional, é que se segura a inflação. Então, quando ele critica o Banco Central, ele tem que primeiro pensar nas ações que geraram a consequência dos juros altos. A gente tem ainda bem uma autonomia do Banco Central que segura, porque se não fosse essa autonomia, o governo Lula já daria aí juros lá embaixo, medida eleitoreira, que é ótimo nos primeiros meses e depois gera consequências
terríveis, como nós já vemos em governos passados do próprio PT. O Piperno, se a gente analisar o BNDES politicamente, na época da Operação Lava Jato, do passado que a gente viu dos governos petistas, ele foi muito simbólico, né? Tanto o BNDES quanto a Petrobras, por conta de casos de corrupção, desvio de dinheiro público, empréstimos a países vizinhos sem esse retorno ao país. Você não acha que falta, de alguma forma, o reconhecimento de erros por parte de Lula e também até do discurso do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante? Porque eu vi dois discursos que praticamente não olharam para o passado, né? Não reconheceram erros, enfim, buscaram aprimorar as políticas públicas que foram feitas. É simplesmente um olhar mais vingativo e buscando de todas as formas dissipar a ideologia contrária deles. Claro que falta, sim, por exemplo, os empréstimos para Cuba e Venezuela, eles podem entrar nessa conta disso aí que você falou. Então, quando o Lula fala que eles não pagaram porque o Bolsonaro cortou relações com eles, não é realmente esse o caso, né? Eles não pagaram porque, de fato, além da questão da ruptura das relações políticas e diplomáticas, havia, sim, o fato de que esses dois países estão até hoje insolventes. Isso é uma verdade. Em relação ao que está acontecendo com taxas de juros, zero por enquanto, de culpa para o Lula, porque ele herdou essa inflação de quase 6% e ele herdou essa taxa que foi confirmada pelo Banco Central. O Banco Central não aumentou, ele manteve, né, a taxa de juros que terminou com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro entregou exatamente essa mesma taxa de juros que a gente tem hoje. E, aliás, no mês de janeiro, o primeiro mês completo do governo Lula, esse dado circulou aí pelo final de semana, o real foi a moeda que mais valorizou em relação ao dólar no mundo. Tá aí, esse dado está disponível aí para todo mundo. Ou o Lula é alguém de muita sorte, ou então, enfim, aconteceu algo estranho. Agora, veja, quando ele fala em cultura dos juros altos, é verdade. Isso é algo que a gente não pode ignorar, porque já aconteceu no governo dele, que eram governos até de inflação relativamente em queda, caiu bastante, de superávit fiscal, chegou em um dos 4 anos do primeiro mandato a ultrapassar a marca de 4% do PIB, é muita coisa, um recorde na história recente do Brasil, e mesmo assim a taxa de juros continuava muito alta, com um Banco Central inteiramente indicado por ele. Então, veja, não é só uma questão de nomes, é sim a questão da cultura. Veja, o Brasil se orgulha de ter terminado 2022 com uma taxa de inflação inferior à taxa de inflação, por exemplo, dos Estados Unidos. Na semana passada, o Fed aumentou a taxa básica de juros americana para 4,25%. Ela é mais ou menos 1/3 da taxa de juros aqui do Brasil. Por quê? Porque existe também uma outra cultura. 42 anos atrás, no fim do governo Carter, quando a inflação americana estourou por conta do choque do petróleo e chegou a bater em 10%, 11% ao ano, um absurdo para eles, a prime rate, que é a taxa básica da época e tal, chegou a mais ou menos 20%. Aí teve alguém que me disse, não faz muito tempo, fala, puxa vida, se naquela época, com 10% a taxa de juros chegou a 20%, agora, perto dos 10%, a taxa deles vai acabar subindo muito. E não aconteceu isso. Ficou agora em 4,25%. Por quê? Porque é uma outra cultura ao se lidar com taxa de juros. Agora, Serrão, o Lula hoje nesse discurso, que está repercutindo bastante, inclusive dentro do mercado financeiro, disse que a culpa pela falta de pagamento, tanto de Cuba quanto da Venezuela, é de Jair Bolsonaro. Abre aspas, não pagaram porque o presidente Bolsonaro decidiu cortar as relações internacionais com esses dois países. E aí ele continua, no nosso governo eu tenho certeza que eles vão pagar. Uma fala bem esperançosa, né, Serrão? Exageradamente esperançosa e estabelecendo uma relação de causa e efeito que não existe. Cuba e Venezuela não pagaram porque não tiveram dinheiro e não quiseram. Esse é o dado objetivo da realidade. Não foi por causa do Jair Bolsonaro ter relação ou não com eles. O fato de ter cortado a relação, claro, atrapalha tudo, mas não é decisivo para o calote. Até porque estados nacionais não se relacionam com pessoas, se relacionam com estados nacionais. Então não é negociação de Cuba com o Bolsonaro, Venezuela com o Bolsonaro, é Venezuela e Cuba com o Brasil. Então o presidente Lula pode consertar essa declaração dele, que acabou sendo aí um tom
demagógico. Esse tipo de argumento não serve. O que o Brasil tem que aprender é emprestar dinheiro primeiro para cá, para dentro, para o empresário que precisa se desenvolver, para a turma lá do Josué, que ele está reclamando, que o empréstimo é a juro muito alto, né? Que o juro está muito alto, o pessoal não quer emprestar, não quer fazer nada. Então, BNDES que empreste o dinheiro a custo menor e que empreste para projeto, para coisa séria e não para invenções, como aconteceu lá no tempo do Petrolão. No Petrolão, a Petrobras tinha projetos ali, e tem análise sobre isso lá na Lava Jato, tinha casos em que de 100 projetos analisados pela Petrobras, pela própria Petrobras, apenas um projeto tinha viabilidade econômica. De 100, apenas um tinha viabilidade econômica. O resto todo era uma porcaria ou coisa pior. Então, veja, é preciso haver seriedade na hora que você empresta o dinheiro. Você tem que ter o critério do planejamento muito sério, muito criterioso, definido para coisa viável e não dinheiro a fundo perdido para empreiteiro ganhar muito, mamar na teta do Estado e ainda pagar mensalão para vagabundo, que é tão vagabundo quanto rentista.